Boa noite. Hoje estamos aqui no encontro terapêutico da BDB Cultural, uma programação da biblioteca com a VOAR, Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura. Estamos num novo cenário e vamos receber hoje a Amanda Balbino, que vai falar com a gente sobre autoestima. Então, Amanda, vamos começar com aquela pergunta. O que é autoestima? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. E, bom, eu gosto muito dessa pergunta porque, na verdade, a gente tem um grande mito, né, sobre a autoestima. Muitas vezes, quando a gente vai pensar sobre a autoestima, a primeira coisa que vem é: será que eu me sinto bonita? Né? Será que como é que eu me olho no espelho? Se eu me dou bem? Né? Só que, na verdade, isso não é autoestima, né? A autoestima é um conceito muito mais amplo, né, para nós da psicologia, da psicoterapia, porque a autoestima tem a ver com o seu autoconceito, né? Então, é como se a gente pensasse, qual é a concepção, qual é a percepção que eu tenho de mim mesma, né? Então, isso vai numa área muito mais ampla, né? Se eu for pensar não só se eu gosto de mim, mas o que eu acho de mim, qual é o valor, né, que eu sinto. Será que eu me sinto capaz, né, de fazer algumas coisas? Então, todo esse conceito que o sujeito tem de si é autoestima. E aí esse conceito ele pode ser positivo. Então, é quando a gente vai dizer que a autoestima ela é uma boa, né, autoestima. Então, se eu acho que eu sou capaz, se eu acho que eu me desenvolvo bem, que eu tenho qualidades, eu vou dizer ali que a minha autoestima ela é positiva, né? Ou ela pode ser uma autoestima um valor, né, uma concepção negativa a respeito de mim. Então, se eu começo a pensar que eu não consigo, que eu não sou boa o suficiente, ou que eu não dou conta, né? Então, toda essa avaliação que eu tenho de mim, tanto no momento que eu estou sozinha, ou no momento em que eu estou em relação, né, isso tem a ver com a minha autoestima, né? Então, é um conceito mais amplo. Não depende só da gente a nossa autoestima ser boa, né? Sim, isso é verdade. Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar que é uma avaliação, então tem a ver com uma crença, né? O que eu acredito sobre mim, né? Sobre a pessoa que eu sou. Só que o que eu acredito é atravessado pela sociedade que eu faço parte, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, que se eu sou uma mulher, né? E a sociedade ela tem uma série de valores, uma série de crenças, uma série de falas e conceitos a respeito do que é ser uma mulher, o que é ser uma boa mulher, né? O que essa mulher tem que fazer. Então, desde pequena, nós já somos atravessadas por essa crença, né? Menina tem que cruzar a perna, menina tem que ser delicada, não pode ser muito nervosa, ela tem que falar, né, baixo. Enfim, tem que fazer um curso de cuidado, vai ser mãe, tem que ser mãe, né? Então, eu começo a ir acreditando ou ir me vendo, né, a partir desse social. E da mesma forma, né, se a gente for pensar na perspectiva masculina, né? Então, o homem tem que ser forte, ele não pode chorar, ele tem que cuidar da família, né, tem que dar conta. Então, a sociedade ela vai dizendo pra gente como a gente deve ser, e a gente vai também se comparando, né? Então, assim, eu não fico com a perna cruzada, então eu sou desleixada, eu não sou elegante, né? Então, a gente vai criando uma série de conceitos, né, sobre a gente a partir do que a sociedade, né, vai trazendo, vai, enfim, ensinando o que é positivo ou dizendo o que é negativo, né? Então, de fato, a gente não constrói, né, a nossa crença sobre si sozinho, né? A gente tem aí uma contribuição realmente do nosso contexto, né? Muitas vezes a partir dos valores, né, que a sociedade coloca para a gente, com certeza. Então, assim, uma pessoa pode ter problemas de autoestima quando ela não responde ao que a sociedade espera dela. Pode sim. Na verdade, a gente pode pensar, por exemplo, né, nessa crença, né, assim, do que a gente acredita que tem que fazer, né, do que é esperado.
Então, se a gente não corresponde, né, a essa expectativa, isso pode fazer com que eu me sinta pior, né, que eu me sinta, de fato, uma pessoa sem valor. Então, por exemplo, acontece muito na clínica da gente ver alguém com uma crise no trabalho, né? Então, eu estou indo para o trabalho desmotivado, né, acho que, enfim, não consigo terminar a minha demanda, enfim, não consigo fazer. Com o que você trabalha? Eu sou advogado, por exemplo. Ok, você é advogado. Enfim, e como é que surgiu essa ideia de advogado? Não, desde pequeno, né, meu pai falava que eu tinha que ser advogado, porque ele também é advogado, e eu tinha que ser como os homens da minha família, né? Então, e aí eu fui seguindo e continuei, e sou advogado, né? Então, às vezes a pessoa ela está num contexto que veio de fora, né, não foi um desejo que veio dela, e só porque ela não se identifica, às vezes não é que ele não é um bom trabalhador, que ele não é uma pessoa competente, mas é que ele não é o interesse dele. Então, ele não gosta de ler leis. Na verdade, por ele poderia estar trabalhando de uma roupa mais leve, num lugar mais aberto, né, num ambiente que tivesse uma vista para a natureza, mas ele precisa ficar no escritório, né, ele precisa estar de terno, no ar-condicionado, e aí ali ele não consegue produzir, porque, enfim, não é o instinto dele ou a tendência dele. Então, por ele não estar conseguindo fazer o que ele acredita que ele precisaria estar fazendo, ele se sente insuficiente, ele se sente um não trabalhador, né, um não bom trabalhador, não se sente inteligente, porque os sócios ou os colegas trazem intervenções brilhantes e ele não consegue. Então, às vezes, essa crença que ele tem de si, né, de menos valor, ela acaba afetando, né, até a saúde, as relações, a vivência, né, e isso é afetado, né, pela sua autoestima, porque ela não está, inclusive, alinhada, né, assim. Então, o que eu acredito de mim não está alinhado com o que eu sou, na verdade, né, Ele talvez. estaria só no lugar errado, né? Ele pode estar só no lugar errado. Mas essa pessoa que está no lugar errado, ela pode se sentir tão mal, a ponto de não se reconhecer, de adoecer, né, de acabar incorrendo em doenças como, por exemplo, a depressão, ou sentir muita ansiedade quando vai entrar no trabalho. E aí, isso tudo porque levam ele a pensar que não o lugar está errado, ele que está errado. Exato. Ele tem que se encaixar no lugar e não o lugar nele. Exatamente. Ao invés dele encontrar o próprio lugar em que ele poderia ser excelente, né? Ele poderia ser, por exemplo, né, um músico excelente, absurdo, genial. Né, ele poderia, enfim, trabalhar ao ar livre, talvez com crianças, né, vamos supor, e ele poderia se sentir, percebe que nessa outra perspectiva, ele poderia se sentir o melhor profissional do mundo, né? Ele poderia ir para esse trabalho sentindo prazer, sentindo que é criativo, sentindo, né, que é capaz de resolver os seus problemas, porque a autoestima também tem a ver com se eu sinto que eu sou capaz de resolver um desafio, né? Então, me encontrei com um problema na minha vida e aí eu sinto, não, eu consigo fazer, eu sou capaz. Agora, às vezes a gente está com uma autoestima, né, mais baixa, a gente fala, não, vou chamar alguém, porque eu não dou conta. Né? E se não dou conta, é uma crença de que você não é capaz, né? Então, mudando o contexto, essa mesma pessoa poderia ter uma avaliação, uma percepção de si completamente diferente. Né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Não sei se... Enfim. Eu nunca tive problema de autoestima. Sem querer ser pedante, tem vários problemas, mas a autoestima não foi um deles até hoje, com 40 anos. E as pessoas se surpreendem comigo. E eu tenho certeza que é por causa do meu peso. Quando elas viram e falam, nossa, mas a sua autoestima é ótima, queria ter a sua coragem. Então, assim, sai um pouco do que você falou, porque realmente, quando foi a adolescência, eu senti esse peso de querer me encaixar, e acho que foi a época que eu tive assim, uma autoestima... Não foi nem uma autoestima baixa, porque eu fiquei assim, mal mesmo. Tipo, nossa, tenho que emagrecer porque os outros querem que eu emagreça para agradar os outros, porque com o meu peso eu não consigo agradar as pessoas. E aí tomei uns remédios loucos, fiz umas coisas loucas. Com 13 anos,
E não tive autoestima. Não tive. Quando voltei para o meu peso normal, eu engordei agora na pandemia, uns 20 quilos, mas também não foi nada do que... Lógico, a saúde, né? Mas nada do que me abalou de autoestima, Sim. porque eu realmente é isso. Eu sei que eu estou no meu local. Eu sei que eu estou fazendo o que eu quero. Eu sei que eu tenho as pessoas, sou rodeada das pessoas que eu amo. Então, eu tenho uma vida boa. Sim. Mas, mesmo assim, as pessoas querem que eu tenha uma baixa estima, não sei se pode se falar assim, Sim. por uma característica física. Sim. E isso deve entrar não só no peso, mas, sei lá, um cabelo, a cor da pele, a cor do olho, o tamanho do pé. Sim. É uma loucura. Na verdade, é super violento, né? Assim, se a gente for parar para pensar que o que acontece nesses casos, né, é que a gente tem, né, além desses padrões sociais de comportamento, né, como a gente estava falando mais cedo, que perpassa o gênero, a gente tem também estereótipos, né, e padrões relacionados ao nosso corpo, né, ao nosso físico. Então, a nossa sociedade ela acha que, né, as pessoas magras, principalmente mulheres, são cobradas por isso, né, são pessoas felizes, né? Então, ser magra na nossa sociedade hoje, né, representa sucesso, né, sinônimo de saúde. A gente tem essa construção, né, que entra na nossa psique de que isso representa. Então, é como se a gente pegasse um símbolo, né, o símbolo da magreza. Isso representa uma série de coisas. Então, sucesso, né, bem-estar, autoestima. E as pessoas querem que você se pareça com aquilo para você ter aquele sentimento. Só que, na verdade, o que a gente faz é violentar todas as pessoas que são fora desse contexto, que, na verdade, são a maioria, né? Então, está todo mundo tentando se tornar algo que não é, né? Que não é possível, porque muitas vezes esses corpos magérrimos são de meninas adolescentes, porque assim as modelos, elas que são capa de revista, né, elas se penteiam e estão produzidas, mas às vezes têm 14 anos, né? Então, uma mulher adulta, ela tem mais hormônios, ela tem, enfim, outro corpo. Às vezes passou por uma gestação, às vezes, enfim, né, mudou. Então, é um desejo por um corpo que nem é real para uma mulher adulta, né, mas que a gente acaba desejando pelo que ele representa, né? Então, a questão da autoestima que você trouxe é que, na verdade, você está entrando em contato com quem você é, né, com o que você representa, o que você faz, e você gosta disso, né? Você não precisa de um corpo específico para gostar de você, né? Então, a autoestima, ela envolve todo esse conceito do que eu sou, né? E não só como eu aparento, né? Como eu estou fisicamente. Porque se a gente depende de um atributo só para se sentir bem, né? Isso está fragilizado. Então, tem muito a ver com a base que a gente tem, quando a gente entende realmente quem a gente é, no que a gente é bom, no que a gente precisa. Tem muito a ver com esse autoconhecimento, né? Então, acho que você está trazendo uma perspectiva de alguém que mergulhou mais, né, nesse autoconhecimento e não só na aparência, né? Que muitas vezes... E o que eu tirei disso, e até conversando com muitas mulheres que estão nesse padrão necessário, é que elas também têm uma baixa estima porque elas são muito cobradas e muitas vezes elas recebem críticas, mesmo com tudo que elas fazem. Eu acho que se eu fosse tentar seguir um padrão de magreza, de ser loura, o cabelo lindo, toda maquiada, nanana, eu ia ter uma estima mais baixa porque você não consegue agradar todo mundo. E você acaba fazendo aquilo, lógico, para se sentir bem, mas também você se sente bem porque as outras pessoas te elogiam, né? Você está dentro de um grupo, que é um grupo esteticamente aceito, nanana. Só que tudo isso vem com uma carga de autocobrança que, quando você falha, é péssimo. Então, assim, eu tenho um gene de ser gorda. Nunca tive problema com isso, sempre desde criança. Aí, se agora, ou né, antes, eu tivesse que viver lutando contra a balança sem gostar, e eu não me encaixasse,
talvez a sociedade me visse mais. Ah, olha lá, a Bruna, tranquilo. E eu não tivesse uma autoestima tão bem quanto eu tenho sendo gorda e me aceitando desse jeito. Sim. Mas é difícil, né? Porque se aceitar é difícil, né? Eu acho que, na verdade, a gente acaba perdendo, né, muito, se perdendo nesse processo, né? Eu, antes de me tornar psicóloga, passei por alguns caminhos aí, né? E um deles foi o mundo da moda, né? Sou uma mulher extremamente alta, enfim. E acabei entrando nesse mundo, né? E eu acho que passa muito por esse lugar que você trouxe, né? Porque, assim, eu sou uma mulher magra, eu era uma mulher magra, né? E ainda assim precisei ser mais magra. Então, quando você entra nesse lugar de você precisa perder, você precisa ficar, né? Você precisa fazer dieta, você vai sumindo, né? Porque, por exemplo, tinha uma das características que eles pediam para mim, era que eu reduzisse, por exemplo, o meu quadril. Né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher carioca. Enfim, né, o lugar de onde eu venho tem um quadril, né, assim, não pelo estereótipo, mas a minha família é do samba, né, com muito orgulho. Eu sei que nem toda pessoa negra é do samba, mas eu venho desse berço. E quando você está no mundo do samba, ter um quadril, né, ter todas as suas medidas, independente sendo gorda, sendo magra, é uma das coisas, né, assim, mais valorosas. Então, no momento em que eu precisei emagrecer muito para entrar nesse meio, percebe que você acaba perdendo algo que, sabe, sempre foi seu, ou que é da sua essência, né? Assim, é isso, minha genética negra traz alguns traços e com ele, né, gordura no quadril, porque, enfim, minhas ancestrais também tiveram esses corpos. Então, o problema também da gente acabar seguindo os padrões, né, do que são apresentados para a gente, é que nesse processo a gente se perde, né, de quem nós somos também. E a gente perde a oportunidade, inclusive, de ver valor no que eu sou. Então, se a gente pensasse, por exemplo, no ouro e no diamante, né? O ouro é um metal, né? O diamante é uma pedra. Então, se a gente pensa que a gente começa a valorizar o ouro é tudo, quanto mais ouro, melhor, ok. E aí o diamante fica olhando aquilo e fala, poxa, acho que eu queria ser um ouro também, né? Queria ser um metal. E ele, sabe, quebra, tira ali uns quilates dele, né? Vai, enfim, diminuindo, passa pelo fogo. Enfim, ele vai se ferir, porque ele nunca vai ser um ouro, né? Mas se ele entender que ele é um diamante e que é uma pedra valiosa, né? Que, enfim, tem o seu próprio valor, ele não precisa ser um ouro, né? Então, eu acho que na nossa sociedade a gente precisa entender também qual é a potencialidade de ser você, né? Por muito tempo, esse padrão colocou também mulheres negras em crise, né? Se a gente for pensar, não só mulheres, mas pessoas negras em crise, porque o padrão é branco, né? Então, o padrão, como você disse, é a mulher loira, a mulher magra, enfim. Então, se a gente fica tentando se enquadrar, a gente nunca vai ser. Porque você pode alisar o cabelo, você pode fazer uma cirurgia no nariz, você pode reduzir o quadril, mas talvez a sua cor, né, esteja ali latente. Você nunca vai ser como a Gisele Bündchen. Mas enquanto eu fico insistindo que eu preciso ser como ela, eu sofro, né? Porque na comparação eu nunca sou. Mas se eu entendo que, não, eu sou negra, né? E o meu cabelo, e o meu nariz, e a minha pele, né? Ela é como a Beyoncé, ela é como a Thaís Araújo, ela é como, enfim, qualquer mulher maravilhosa negra, eu vejo potência, eu vejo beleza nesse lugar, né? Então, eu acho que o caminho é a gente realmente entender quem a gente é, né? De uma forma ampla, de uma forma que não é só esteticamente, mas quem eu sou no mundo, o que eu quero fazer, no que eu sou boa, quais são os meus talentos, né? Então, o autoconhecimento ele tem muita relação, né, com a autoestima nessa perspectiva. E a terapia leva ao autoconhecimento? Pois é, esse é o clichê, né, da terapia que nós psicólogos ouvimos e as pessoas chegam na terapia, no consultório, não, porque eu quero me conhecer, né? Eu vim em busca do autoconhecimento. E, de fato, né, muita gente pensa que autoconhecimento é pouca coisa. Mas se a gente for pensar, se eu me conheço, eu consigo entender os meus limites. Então, eu não me coloco numa situação de risco. Eu consigo entender os meus valores, né, as minhas qualidades. Então, se alguém aponta algo que vai me criticar ou vai me julgar, e eu sei que aquilo não sou eu
eu não entro naquele pensamento, né, de que eu sou aquilo, então eu não colo com uma imagem que não é minha, né? Então, se eu me conheço, é isso, né? Eu consigo valorizar a pedra preciosa que eu sou, né? E não quero ser como o outro. Então, em terapia, é inclusive esse caminho que a gente utiliza, né, para cuidar ali da autoestima daquele sujeito, que é para pensar duas vias, né? Uma via é das crenças, né? Então, o que essa pessoa pensa sobre si? O que ela acredita? De onde que vem isso, né? Então, às vezes, é como a gente está falando aqui. Às vezes eu acho que eu tenho que emagrecer. Mas quem foi que te falou isso? Isso é seu? É um desejo seu, de fato? Porque pode ser, e aí tudo bem a gente seguir esse objetivo como um outro sonho, como eu quero viajar para tal lugar, tudo ótimo. Mas não, isso veio porque minha família ficava falando que eu tinha que emagrecer. Então, a gente vai ali investigando as crenças daquela pessoa, né? O que ela acredita sobre si, né? Sobre o mundo, o que ela valoriza. Então, a gente vai trabalhando ali o pensamento. E o outro caminho que a gente utiliza também é esse caminho do autoconhecimento. Então, ok, você acredita isso, mas você é isso? O que você é de fato? Então, ok, você acredita que você precisa emagrecer, mas você se sente bem nesse processo? Você tem saúde? É isso. Esse é um processo realmente saudável para você, né? Porque muitas vezes, Amanda, muitas vezes as pessoas não entendem que todo mundo é diferente. Uma pessoa gorda pode emagrecer e se manter magra porque para ela é satisfatório depois se ver no espelho e ter aquele retorno. Para mim, é até meio vergonha de falar isso, mas para mim, emagrecer é fácil, o negócio é se manter magra, porque você tem que ter uma qualidade de vida, não sei como se chama, uma dieta, uma coisa, que eu fico emocionalmente abalada. Entendeu? Se eu estou comendo, aí você não pode comer aquilo, eu sofro. Sim. Entende? Então, assim, até hoje, a minha avó também é obesa, tem 89 anos, nunca teve nada. Sim. Ok? Até hoje, aos 40 anos, eu ainda não tenho problemas de saúde. Sim, posso vir a ter, porque obesidade, a gente sabe, é isso, aquilo. Só que se eu começar a dieta hoje, eu sei que eu vou ter um problema de saúde mental. Eu ainda não estou preparada, ou não sei se um dia eu vou estar preparada para ser uma pessoa magra. É triste falar isso? Pode ser, mas é o que você falou. Eu fiz terapia, muitos anos, 7 anos de terapia. E eu entendi isso na terapia. Eu tenho que entender o que eu... Até onde eu posso. O que eu sou e até onde eu posso. E por quê? E aí é uma pergunta, não sei se você pode me responder. Por que tantas meninas... não só no Brasil, né, que a gente vê muitas notícias assim, elas se sabe, passam por essa situação de querer ser igual o outro, às vezes até entendendo que não vai ser. Uma menina eu vi uma vez uma menina negra que tinha ido para a escola, assim, pintou de branca para ir para a escola. Sim. Entende? Então, assim, por que a gente ainda aceita isso, sabe? Quem tem que fazer terapia é essa menina? São os pais dessa menina? São as pessoas que estão... a sociedade? Entende? Sim. Eu diria que a sociedade, com certeza, né? Seria um grande avanço. Mas isso que você está trazendo é muito sofrido mesmo, né? Porque olha como a gente associa a saúde, né? Como a gente falou mais cedo. E é isso que acontece com as nossas meninas, né? E com as mulheres, né? Eu trago as mulheres, os homens também têm padrões. Mas, enfim, para as mulheres isso é uma coisa muito pesada. Então, a gente associa, né, a determinada imagem, e a gente está vivendo esse momento de superexposição da imagem, da própria vida, né? A rede social ela é maravilhosa, a internet é maravilhosa para vários aspectos, mas ela também é muito dolorosa em outros, porque você está sempre entrando em contato
com algo que é melhor, com algo que tem valor. Então, você vê o que essa pessoa está usando, o que ela está comprando, para onde ela está viajando, e você se compara, né? Você olha, poxa, né, eu estou aqui estudando, indo para, sei lá, tendo que fazer recuperação, né? Então, a imagem, ela vem como essa tentativa de, às vezes, sentir algo que eu sinto falta, né? Ou algo que eu sofro, né? E se a gente for pensar ali na adolescência, muitas de nós, né, assim, pensava em sair, em ter um relacionamento, né? As primeiras paqueras nesse sentido. Então, a gente quer se parecer com o que vai ser desejável, né? E o que é desejável, muitas vezes, tem a ver com esses padrões que a gente está dizendo que a sociedade valoriza, né? Mas eu acho que também a gente está passando por um processo de conscientização que eu já vejo, inclusive nas redes sociais, Sim. que é as pessoas não padrões estão falando, né? O movimento, corpo mimimi, livre, né? Movimento corpo livre. A gente está Que sou falando, adepta. a gente está falando sobre gordofobia nas redes sociais. A gente está falando sobre racismo nas redes sociais. A gente está falando sobre homofobia nas redes sociais. Então, psicofobia, que eu descobri outro dia. pronto. A gente está falando sobre várias questões, assim, dizendo, inclusive, que nós existimos, né? Que pessoas que não são o padrão existem e elas podem ter saúde, né? Eu gosto muito da Alexandra, né? Que tem o @ do Alexandrismos, e ela fala sobre o movimento Corpo Livre, que é para a gente entender que uma aparência, ela não representa a saúde. A pessoa gorda, ela pode fazer exercício, ela pode estar com nível de sangue, de glicose, muito melhor do que pessoas magras, né? Então, assim, e o que a gente pode tem emagrecer também, se ela quiser. quiser. Se ela É quiser, ela livre pode, mesmo, né? exato. O que a gente tem que ter é, assim, né? Como você está saudável, como você se sente bem. Porque o nosso corpo é a nossa casa, é onde a gente vai, para onde a gente... É o que faz a gente chegar nos lugares, né? Então, a gente precisa se sentir bem. E sabe né? mais uma coisa, Amanda? As pessoas doentes também têm que ser respeitadas. Sim. Eu tenho uma doença autoimune que não tem nada a ver com o meu peso, é muito pelo contrário. As pessoas que têm a doença que eu tenho, normalmente são bem magras. Okay. Eu sou uma exceção, vamos dizer assim. E elas também precisam ser respeitadas, entendeu? Sim. Essa alegria absurda, essa saúde que todo mundo quer que o outro tenha, né? Mas aí, enfim, eu acho que o que eu queria te dizer também é que eu perguntei das meninas porque eu fui criada pela minha avó e ela era psicóloga. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, sabe, de não viver num lar tóxico. E muitas vezes, de notícias que eu leio e tudo, são mães até que fazem as filhas, principalmente, né, se sentirem assim. Então, assim, e aí entra a minha pergunta agora. Uma adolescente, né, que tenha uma família tóxica, uma mãe que procura que ela seja muito magra, muito, né, enfim, dentro de padrões, ou estude muito, né, a terapia ajuda? Assim, foi uma boa pergunta, se ajuda, né? Porque muitas E como vezes... chegar lá, né? Como chegar nessa terapia com uma família assim? Sim. Foi uma boa palavra porque é isso, né? Muitas vezes as pessoas querem que a terapia salve, né? Que ela resolva todo o contexto, mas a gente tem que entender que realmente a gente está ali por uma vez na semana, 50 minutos, né? E o sujeito está com a sua bagagem da vida, né? Então, assim, ajudar com certeza, porque no espaço terapêutico a gente está propondo um cuidado e um encontro, né, com aquela própria adolescente, né, usando o seu exemplo. Então, ali em terapia a gente vai tentar nomear, né, utilizar dessa palavra para falar o que tem aí dentro, né, de onde é que vem essa cobrança, quem identificar, né, de onde é que vem esse desejo. Nomear, às vezes, que é uma violência. Isso pode ser uma violência psicológica, isso pode ser uma violência física. Se, por exemplo, vem uma dieta forçada, né, que o adolescente não tem, isso pode virar, né, uma denúncia, se for o caso. Então, assim,
a gente tem possibilidades ali do sujeito se encontrar, né? E da gente conseguir trabalhar até essa perspectiva. Não, mas quem é você? Né? Quais são os seus interesses, os seus desejos, né? Então, eu acho que a principal função seria esse encontro, né, consigo, para que tire um pouco, né, dessa introjeção que vem de fora, né, que eu acabo trazendo para mim, para que eu comece a trabalhar, inclusive, a assertividade de poder dizer, eu não quero, mãe, né? A gente poder trabalhar limite, né, do tipo, não tenho esse, né, não tenho esse perfil, ou não, isso é seu, isso não é meu, ou o que eu quero, né, ou se eu preciso ir para um outro espaço. Então, a gente consegue desenvolver uma série de habilidades, inclusive assertividade, que é um dos sinais de autoestima, porque a pessoa assertiva que consegue dizer, né, consegue se colocar no ambiente, é uma pessoa que está entendendo, né, que está valorizando e que está se apreciando, né, no final das contas. Então, a gente consegue trabalhar essas questões, né, as crenças, as habilidades, mas aí salvar, né, Não, já é acho que difícil porque... salvar só a pessoa mesmo. Exato. Todo mundo precisa de ajuda. Eu acho que é isso. Isso. Todo mundo precisa de ajuda. Mas se salvar só a pessoa mesmo. E terapia online? Funciona? Total, total, total. Eu sou super, assim, adepta hoje em dia, né? Eu acho que no começo era uma coisa super estranha, né? Quando eu me formei, ainda não estávamos na pandemia, e eu imaginava, assim, nossa, acho que terapia online é uma modalidade que eu não iria, né? Porque ela sempre existe, sempre assim, né? Já existe há mais tempo, mas nunca foi uma opção. E aí vem a pandemia, né? Que faz com que a gente precise utilizar dessa ferramenta, né? Que foi super necessária. Enfim, aumentou muito a procura, né? As pessoas chegaram muito nessa modalidade, né? E eu descobri uma relação assim incrível, porque eu acho que a terapia online ela é inclusive uma forma de inclusão, se a gente for pensar, porque tem pessoas que têm fobia social e essa pessoa não consegue pegar o metrô lotado para ir para terapia, ela não consegue às vezes sair de casa. Existem pessoas que têm dificuldade de locomoção, que não têm dinheiro, né, para o transporte. Então, quantas vezes eu incluía o valor do transporte no valor da sessão? Então, por exemplo, se eu cobrasse X, no final eu não dizia que a pessoa estava pagando X. Para mim, ela estava pagando X mais o preço da sessão, do transporte dela. Porque é investimento, porque ela estava indo, né? E vai ter gente que não vai ter esse dinheiro, né? Mas ela consegue pegar uma internet, consegue, né, ir para um cantinho. Então, Sabe o que eu vi também? Eu trabalho muito com policiais. E eles têm vergonha de estar dentro de uma clínica. Então, a procura online facilitou. Né? Então, e policial tem vários problemas, né? A gente sabe que é acho que é a profissão que mais tem suicídio, por exemplo. Então, e também pode acontecer com adolescente, né? Sim. Com problema de autoestima, aí também não quer ser visto em uma clínica terapêutica. Sim. Aí a outra pergunta que estava aqui na minha cabeça, ai meu Deus, era sobre cancelamento na internet, eram duas, né? Sim. Então, assim, eu vejo, lógico, a maioria das pessoas canceladas são pessoas famosas, né? Mas eu vejo também pessoas não famosas que sofrem esse cancelamento e têm problema de autoestima. Quando eu vejo um amigo, ou um conhecido, um familiar, que, por exemplo, que é engraçado porque é a nossa realidade que é nova, mas que apagou as redes sociais, a gente já fica preocupado, não é? E assim, o cancelamento vem por causa das redes sociais. Você acha que hoje em dia a gente precisa ter também um cuidado com isso, com a rede social, com o que você se expõe, com a sua saúde mental mesmo, né? Porque
A gente fala de autoestima, a gente fala de beleza. Aí a gente fala dos filtros da internet, a gente fala de mostrar só a parte da vida que você é feliz, ou maquiar a sua vida para parecer feliz. E tudo isso vai afundando o seu eu de verdade, e que na hora que você vai ver lá no saldo final, a sua autoestima não está legal. Você não se conhece, você não faz aquilo que você fala, você não é aquilo que você é. E ainda pode sofrer um cancelamento. Vale a pena a gente ficar nas redes sociais? Bom, é uma escolha individual, né? A ferramenta, como qualquer uma, existe para a gente usar e tem muito recurso, né? Se a gente for pensar que, como a gente estava falando aqui, né? As redes sociais fazem com que a gente consiga encontrar uma mulher gorda, né, e que está vivendo, e que está fazendo, se exercitando. Então, acho que tem uma função ali que é um mundo, né? Um dia desses eu estava seguindo uma pessoa que comentou um vídeo e marcou um arroba lá de uma pessoa que era influencer. Eu cliquei naquela influencer e ela tinha, sei lá, 7 milhões de seguidores. E ela nunca apareceu para mim, ou eu nunca procurei. Então, assim, se a gente for pensar aqui, existe um mundo em que pessoas podem se conectar e escolher quem eu quero ver, né, quem eu quero seguir. Isso é muito legal, porque no tempo da televisão, por exemplo, aparecia quem a televisão escolhesse, né? Então, meu Instagram só tem gente preta e eu amo. Não, tem pessoas brancas também, mas tem psicólogos, tem, né, enfim, indicação de documentário, pessoas negras. Então, eu consigo ali estar numa rede, por exemplo, em que eu me veja, né? Então, não foi selecionado por ninguém, eu escolhi. Uma bolha saudável para você. Em alguns momentos, sim. Claro que isso tem outras questões, né, da gente viver numa bolha. Então, o que eu quero dizer é, olha a importância, por exemplo, né, agora a gente teve Paris Fashion Week, né, porque eu ainda me sinto conectada com essa área, e foi uma brasileira que foi participar, e era uma mulher, né, assim, maravilhosa, né, a Roberta, ela é uma influencer incrível, e ela é totalmente fora do padrão, mulher negra, gorda, enfim, mas ela estava num evento de moda elegantérrima, belíssima, então, assim, tem uma função, tem uma importância essa mulher poder estar ali e eu poder valorizar, né, a vista dela. Só que a gente tem a outra questão dessa ferramenta, né, como a gente estava dizendo, é uma ferramenta, que é justamente essa seletividade da nossa vida. Porque quando a gente se relaciona, a gente está inteiro, né? Eu estou aqui com você e você está vendo, né, as coisas que eu falo, as coisas, né, que, enfim, meu jeito de ser. E na rede social eu fotografo um momento, né? Então eu registro ali o melhor momento, e muitas vezes é o melhor momento que a gente escolhe. E quando não é exatamente o melhor momento, eu melhoro, né? Eu boto o que eu acho que é bonito. E aí, quando você falou dos filtros, que a maioria afinam rostos, né, que vão se aproximando, ou vão se aproximando dessa coisa de... como é que o pessoal fala de estética, né? Harmonização facial. E aí, que a harmonização é essa que todo mundo fica igual, né? Então, a gente vai entrando nesse meio que é delicado, porque a gente acaba ali criando uma imagem que, às vezes, é como você disse, não é como a gente se sente, né? Então, o problema é que a gente, às vezes, está desalinhado, né, do que a gente é, do que a gente mostra, né, e fica muito frágil o que eu sou, né, porque eu preciso de um like, eu preciso de seguidores, e aí eu vou transformando isso num trabalho, e aí, se as pessoas não estão colocando coraçãozinho, que parece afeto, mas não é afeto, né, eu me sinto mal. Então, percebe que com a nossa conversa de antes, né, do que eu penso sobre mim, das minhas crenças, como elas ficam misturadas por esses conceitos da internet, do coraçãozinho, de ser amado. E aí eu começo a depender daquilo. E, de repente, não gostam mais de mim. Eu não sirvo para nada. Eu não sou nada. Então, o problema, eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje é de conseguir ser, né, e não necessariamente aparecer nas redes sociais, né? Porque talvez nas redes a gente apareça, mas a gente não seja, né, o que a gente está ali mostrando. Então, tem esse desafio, né? Porque o cancelamento tem a ver com julgamento, né? Tem a ver com que as pessoas estão olhando, mas não necessariamente o que a pessoa acha é o que eu sou, né? Então, se eu não tiver fortalecido, se eu não tiver consciência, se eu não tiver conhecimento de quem eu sou, do meu valor estiver todo ali, né,
Eu acho que isso pode ser um problema, com certeza, né? Eu vejo muito julgamento nas redes e uma coragem incrível, né, que as pessoas têm de xingar os outros, né? E o que eu vejo também é que a gente está procurando ficar igual ao filtro, né? Chega lá, foi o que você falou, na hormônio. Eu quero ficar igual esse filtro aqui. Pede para o dermatologista para fazer o rosto igual ao do filtro. E não se aceita como, na verdade, se é. Sim. Né? E realmente está ficando todo mundo com a mesma aparência. E isso é bem preocupante, né? É bem preocupante. Porque é uma geração inteira que está sendo montada aí em cima. Sim. Ontem a gente teve, inclusive, uma notícia triste, né, de um influencer que tinha milhões de seguidores, sei lá, talvez 40, sei lá, 4 milhões, não sei, que, enfim, né, acabou morrendo e, enfim, se matou nessa situação. E aí lá era justamente essa reflexão de que ele era um influencer, ele mostrava seus momentos felizes, dançando, sempre muito alegre, né? Então as pessoas não viam provavelmente o sofrimento que ele estava vivendo, né? Porque se a pessoa chega num ato desse, ela está num sofrimento muito grande. Então, olha como é desconexo, como a gente se perde numa imagem do outro. Então, eu estou vendo você num vídeo animado, colorido, com roupa nova, com a sua família, e está tudo ótimo. Mas você não aparece para dizer, pô, hoje eu briguei com a minha esposa, hoje eu tive um dia difícil com a minha filha. Né? A gente não aparece nesses momentos. Então, essa distância, realmente, a gente não alcança, né? O que ele era, o que ele estava sentindo. Né? É a tal da positividade tóxica. Também. Porque as pessoas precisam ser felizes na internet e aí não conseguem, às vezes, demonstrar esse outro lado que precisa de ajuda. E a gente não consegue ver uma pessoa que está do nosso lado precisa de ajuda. E ela acaba sendo tóxica, na verdade, porque assim, isso seria a demonstração de positividade, né? Acho que ela acaba sendo tóxica no momento em que você só exala isso e a pessoa que encontra com essa positividade, ela fica, pô, eu tenho que ser assim também. Então acaba sendo tóxico quando você tá em tanto contato com isso que você começa a se questionar, né? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou me sentindo bem? Pô, por que eu briguei? Porque é o tempo todo, pessoas viajando, e você pessoas... você se pode de reclamar Também, da vida, né? Não dos outros, porque dos outros a gente tem muita coisa a ser reclamada. Mas você se pode até se você não se permite a autoavaliação. Porque você pode ter tudo, mas você pode não estar feliz. E a saúde mental, ela não tem uma característica física. Então, você não pode olhar para o outro e falar se ele é doente, se ele está doente ou não. Né? Como ajudar uma pessoa nesse caso? Assim, eu vejo muito se falando nisso em Maio Amarelo, né? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, né? Sim. Maio Amarelo é do trânsito, desculpa. Setembro Amarelo, mas eu queria saber, assim, eu não sou profissional, eu não sou psicóloga, às vezes eu posso não aceitar direito à reclamação ou o que o outro tem para me dizer, posso dar conselhos ruins. Sim. Então, assim, como fazer? Se você se deparar com um amigo, um familiar, alguém que esteja com essa autoestima muito baixa, que você tem uma avaliação, que você consiga ver, mesmo que na internet, o que a gente pode fazer para ajudar? Sim. Assim, a questão da saúde mental, se a gente for pensar no Setembro Amarelo, é como o Outubro Rosa, né? A gente traz para dar visibilidade. Então, o Setembro Amarelo é para a gente conversar sobre a saúde mental. Então, para a gente dizer, olha, as pessoas sofrem, existem pessoas em sofrimento, né? E é tudo bem, né? Isso acontecer, porque faz parte, é tão natural como um câncer, né? Assim, acontece, as pessoas têm, né? Então, a gente não precisa ter medo disso. Mas assim como no Outubro Rosa, a gente diz, olha, tem que examinar, tem que ir num profissional, tem um tratamento, né? A saúde mental da mesma maneira. Então, a gente tem um problema muito grande, que as pessoas pensam que terapia é conversar, as pessoas pensam que
cuidar de uma pessoa com depressão é deixar ela feliz, né? E não é, né? Então, é uma questão realmente complexa, né? Então, a gente pode, sim, apoiar, estar junto, né? Dar um colo, acolher, faz parte do cuidado. Se você faz parte da rede, com certeza isso é importante, mas não pode ficar aí, né? E na verdade, isso pode te colocar em vulnerabilidade. Então, uma pessoa que não é profissional, se colocar num papel extremamente complexo, né, porque a gente passa 5 anos e mais, né, estudando, nos profissionalizando para isso, a pessoa, né, tá ali com a boa intenção, mas ela não tem ferramenta. Se ela precisar trazer uma intervenção, se ela precisar indicar um profissional, encaminhar, né, então ela se coloca em risco porque, né, ela pode até ter um sofrimento disso, ela pode acabar criando uma codependência, enfim, né, outros nomes aí, mas que no fundo quer dizer que pode afetar, né, pode impactar. É muito difícil ser rede, muitas vezes, então ela também precisa de cuidado. E aí eu acho que o mais importante é a gente sempre encaminhar, né? Existem profissionais. Então, da mesma forma que, se eu tiver um câncer, vai ser importante a minha tia, que tem uma crença lá no interior, ir lá rezar por mim? Ok, né? Isso tem uma função, mas precisa fazer um exame, precisa tomar um remédio, talvez, precisa fazer uma cirurgia, né? Então, a gente não vai diminuir nenhum tipo de ação, mas a gente não pode tratar uma depressão numa igreja, né? Assim, isso não pode acontecer. Então, a gente está nesse papel para lembrar, né, as pessoas de que a gente existe, de que é tudo bem, né? Como é uma doença, como uma questão, é um transtorno, é um momento, né? Ninguém fica gripado a vida inteira, né? Ninguém tem, né, uma doença a vida inteira. Às vezes a gente pode ter, claro, um adoecimento crônico, como várias doenças, diabetes, né, hipertensão, e com tratamento a gente vive a vida, né? Então os transtornos, as questões emocionais são da mesma forma, né? Então acho que a ideia é a gente sempre, né, tá com boa intenção, encaminha para um profissional, vamos naturalizar, vamos conversar, vamos, né, conscientizar, mas não assumir o papel, né? Porque pode ser uma coisa, né, assim, muito pesada, né, enfim, ineficiente algumas vezes, né? Sim. Queria te agradecer muito, muito, muito. Se você tiver alguma consideração final, algum recado para deixar, sua arroba no Instagram para a gente seguir. Sim, queria agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo, né, pela conversa. Eu, enfim, né, sou Amanda, sou psicóloga, estou no Instagram como @psi_Amanda Balbino, né? Recentemente escrevi um livro, né, trouxe aqui para a gente conversar, acho que em breve conversaremos, né, mais sobre ele. E é isso, eu acho que a gente começou, né, o papo falando sobre autoestima e desdobramos porque, de fato, né, a autoestima ela alcança todos esses contextos, né? E eu acho que o mais importante desse nosso bate-papo é a gente entender que não é uma questão, né, assim, boba, né? Se você não estiver se sentindo bem, se você não estiver né, se sentindo confortável em quem você é, se você sentir que precisa, né, de um apoio, que precisa se conhecer, né, a gente está à disposição. É tudo bem, né, buscar, porque realmente é uma coisa muito importante, né, do nosso ser, a gente saber, né, quem a gente valorizar, entender essa peça, né, essa pedra preciosa que nós somos. Então, acho que é isso, né, só para agradecer mesmo, e qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, Amanda. Obrigada. Boa noite. Boa noite.